Você conhece bem as funções e competências dos agentes de polícia judiciária que atuam nos tribunais e dos policiais legislativos que trabalham na Câmara e no Senado? O papel e as polêmicas em torno desses profissionais estão no Reflexões de hoje. Por que ter um efetivo próprio de agentes no Judiciário e no Legislativo? E qual é a diferença desses policiais para os policiais civis, para os policiais federais? Essa divisão seria mesmo ideal? Dois especialistas na área nos ajudam nesse debate de hoje. Supracílio Barros e Marcelo Seabra. Marcelo Seabra, diretor da Secretaria de Segurança do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo. Graduado em matemática, Marcelo tem especializações em segurança pública e cidadania, gestão de recursos de defesa e segurança e gestão de crises. Supracílio Barros, diretor substituto de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. Formado em Direito, Supracílio tem pós-graduação em Políticas e Gestão em Segurança Pública. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, doutor Supracílio, obrigada pela presença, doutor Marcelo Seabra, muito obrigada. E para começar, uma dúvida muito comum na cabeça de muita gente. É necessária a existência de um corpo próprio de agentes de segurança no Poder Judiciário e no Poder Legislativo? Teríamos que saber quais seriam, se for necessário, quais seriam as atribuições que os diferenciariam das atribuições dos outros policiais que já existem, são corporações muitas vezes já consolidadas, não é, na história do Brasil, pela própria Constituição. A própria Constituição fala, né, da Polícia Civil, fala da Polícia Federal, fala das polícias militares, do seu papel. Não é? Então, por que falar de uma polícia do Poder Judiciário ou uma polícia do Poder Legislativo? Isso vai na questão da independência dos poderes. A origem da Polícia Legislativa retoma a época do Império Romano, onde você tinha o Senado, que tinha a proteção da guarda pretoriana. Chegou um certo momento em que os senadores romanos daquela época entenderam que ter uma guarda pretoriana ligada diretamente ao César não seria interessante, porque seria uma forma de ter um poder ali dentro, interferindo diretamente em assuntos que era do Senado romano. Por isso, criou-se a guarda senatorial, vinculada e subordinada exclusivamente ao Senado romano. Então, quando você tem uma polícia no Legislativo, você não tem que fazer um ofício, o presidente da Câmara não teria que fazer um ofício solicitando uma atuação da polícia de outro poder. Não, ele simplesmente determina que a polícia da Câmara ou que a polícia do Senado execute aquela determinada atividade que está prevista na lei em sentido estrito e material, que é a resolução. No caso, regula a polícia da Câmara e a polícia do Senado, está prevista em lei, espécie normativa prevista no artigo 59 da Constituição Federal. Então, é mais ágil, ajuda muito mais a garantir essa harmonia, essa independência entre os poderes. A base mesmo para que se tenha uma polícia institucional, uma polícia administrativa institucional dos poderes, própria independência, então, dos poderes. Quer dizer, a base estaria na independência dos poderes e a gente teria nessa polícia atividades específicas, não é? E que não é uma polícia que vai fazer investigação criminal. Exato. Ou que vai se sobrepor àquelas funções que já são exercidas pela Polícia Civil Federal, não é? A ideia perfeita, como a gente falou, da independência dos poderes, isso é óbvio. E a gente podia elencar vários motivos pelos quais. Eu cito aqui, por exemplo, o recrudescimento da violência. A violência vem cavalgando aí a passos largos, é uma quantidade muito grande de juiz ameaçado, é uma quantidade muito grande de atentado contra os órgãos do judiciário. Isso a gente vê todo dia, às vezes não é divulgado. Teve no interior de São Paulo uma bomba caseira que foi enviada para uma juíza, o policial abriu, foi ferido, se fosse a juíza teria outro problema. Uma juíza no Mato Grosso, ela foi morta dentro do gabinete dela. Uhum. O ex-marido entrou no gabinete dela, sem controle de acesso, sem nada, e executou 5 disparos nela lá. E eu digo também a demanda. A gente tem 24 tribunais regionais de trabalho,
25 tribunais regionais eleitorais, 27 sessões judiciárias. Então a demanda é muito grande para que a gente vá solicitar o apoio para uma outra força policial. E a ideia é justamente essa, são atribuições institucionais que deixem tudo mais célere, para que a gente possa agilizar o processo de segurança do magistrado, segurança do servidor. Então a ideia é essa. A partir do momento em que a gente pega os órgãos de segurança pública e pede para que eles venham trabalhar dentro dos tribunais, eu entendo que há um contrassenso. A gente vive uma falência na segurança pública, situações complicadas, e a gente está tirando aquele policial de segurança pública da rua para ele prestar uma atividade onde já existe o corpo de agentes de segurança, inspetores de segurança dentro do próprio... Ele acaba fazendo uma segurança interna. Exatamente. Né? Porque aí, como vocês mencionaram, é a segurança das pessoas, por exemplo, no judiciário que transitam em torno do processo judicial, que são as partes, são testemunhas, o juiz, os servidores, e do patrimônio do Poder Judiciário. Do Poder Judiciário. Quer dizer, aí a gente tem a segurança pública, os agentes de segurança pública que são convocados, né, e eles também não têm opção, tem que obviamente, obedecer, para fazer uma segurança interna, não é, que poderia estar sendo realizada por agentes do próprio Poder Judiciário. Que já são pagos, a mão de obra já está paga. Muitos já estão, contratados. Né? Aí você faz, um servidor que fez o concurso público, passou por prova, e aí você traz uma pessoa de fora para fazer o serviço que você já tem aquela mão de obra. Desfalcando a segurança pública. Desfalcando a segurança pública. Que é exatamente para onde a Constituição determina, né, a orientação que a Constituição dá com relação a esses agentes da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Militar, que faz, né, a Polícia Repressiva, enfim. Então, a gente tem realmente uma situação que merece ser melhor analisada, porque, de fato, quando a segurança pública, que é ligada ao Poder Executivo, né, é implantada dentro do Poder Judiciário, nós temos que também resolver um problema de comando, não é isso? Exato. Como é que fica a situação de comando quando isso a quem ocorre? você responde? Exatamente. A quem você responde? Que eu acho que é a primeira pergunta que eu pensava também em fazer aqui. Quem é, afinal de contas, o responsável pela segurança do Poder Judiciário, pelo que ocorre no âmbito do Poder Judiciário ou pelo que ocorre no âmbito, nas adjacências, inclusive dos prédios do Poder Legislativo? É o chefe do Poder Legislativo ou o chefe do Poder Judiciário, não é isso? Exato. Correto. Na Câmara dos Deputados, o regimento fala que compete à mesa manter a ordem nos prédios e nas áreas adjacentes. Né? Com base nisso, foi criado, né, a Polícia da Câmara, e lá no Senado também é similar à Polícia do Senado. Pra você ter uma ideia, as polícias legislativas federais, elas estão previstas em todas as constituições do Brasil. Se você pegar a Constituição do Império de 1824, vai estar lá a previsão das polícias legislativas na Constituição. Em todas, não tem uma que não tenha previsão. Exatamente porque, no meu ver, o Constituinte entendeu que é de suma importância você ter um órgão policial capaz de garantir a ordem, né, a manutenção da ordem dentro do parlamento, ao mesmo tempo garantir que os parlamentares possam desempenhar suas atividades sem ter o medo de ser agredido, de ser hostilizado, de sofrer qualquer tipo de influência externa. Então, para isso é que nós existimos e, respondendo a sua pergunta, na Polícia da Câmara, quem faz a segurança dos prédios é 100% policiais concursados da Câmara. Nós não temos nenhuma força externa atuando nas atribuições da Polícia da Câmara. Tá? Aí eles estão... Hoje se faz a segurança dos prédios, a segurança física dos prédios e dos parlamentares? Isso. 100% pela... A atividade da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, a gente faz a atividade de proteção de autoridades, né? Fazemos a atividade de investigação criminal, fazemos a questão de policiamento orgânico, né, que é a segurança dos prédios e das áreas onde circulam as pessoas, e também realizamos atividade de inteligência para garantir que o ambiente do parlamento não seja violado por qualquer tipo de escutas maliciosas ou ilegais. E tem alguma possibilidade de ter algum atrito com outros órgãos de segurança? Nós temos uma atuação institucional bastante
vamos dizer assim, fácil com outras instituições, né? Um trânsito muito bom, uma troca de ajuda institucional muito legal, não temos um problema de um choque, né? Assim, de uma briga institucional por competência, até porque as competências são não anulam, né? São distintas, não anulam uma a outra. Elas se somam. A competência de investigação da Polícia da Câmara é em razão do local. Então, são os crimes que, porventura, ocorrerem dentro daquele, ou que se consumam no local. Parlamento. E aí, a própria súmula 397 do Supremo Tribunal fala isso, que compete à Câmara, né, cuidar da parte de investigação dos crimes que ocorram dentro dos seus prédios. Assim como o próprio regimento aqui do Senado Federal, no artigo 43, ele fala que compete, né, em caso havendo infração à lei penal, compete ao presidente ou ao delegado ministro que se instaura um inquérito policial para realizar aquela investigação. E aí os resultados são encaminhados para a autoridade policial? Então, feito normal, instaura-se preliminarmente, vamos pegar uma situação hipotética, vamos supor que tem um cidadão foi visitar a Câmara, né, e lá ele deu foto do celular. Ele alega, em tese, né, que o celular foi furtado. Ele se dirige até a coordenação de polícia judiciária, que é uma coordenação que faz, às vezes, de uma delegacia, e lá vai ser instaurado uma verificação para ver se aquilo realmente tem alguma infração à lei penal, né? Havendo isso ali, vai ser instaurado os procedimentos previstos no Código de Processo Penal. Sejam, se entender que é um inquérito, um texto circunstanciado, e vai iniciar as investigações normais. Concluído, é remetido para o Ministério Público, do jeito que uma delegacia normal faz. Isso aí já é pacificado, não tem. Inclusive, nós somos fiscalizados anualmente pelo Ministério Público Federal. Tá? Então, todo ano o Ministério Público vai lá, vai fiscalizar porque compete ao Ministério Público fazer o controle da atividade policial. E no caso já houve, não é, de cumprimento de um mandado judicial nas dependências do Parlamento, pela polícia, como é que se dá existe alguma previsão específica, algum tipo de... Não, a previsão específica em termos de mandato é o Código de Processo Penal, né, e o que a decisão que vai estar no mandato, né. Mas eu digo, a polícia do Legislativo, ela é avisada, ela precisa ser comunicada, não? Às vezes que... Eu entrei na Câmara em 2011, eu não tive nenhuma situação dessa, mas assim, quando chega algum mandato, de cumprimento de mandato na Câmara, a gente encaminha, recebe o oficial de justiça e é encaminhado para o órgão técnico responsável, vinculado à diretoria geral, para que veja os trâmites legais e dá o cumprimento. O que a gente tem que analisar nesse caso é exatamente voltar à questão da independência dos poderes. Por se tratar de uma sede de um poder, é interessante que se observe o deferimento daquela ordem, ver se está vindo da Suprema Corte. Isso é muito importante para a independência e para as harmonias dos poderes. A origem da decisão. Eu acho que isso é uma coisa que é de suma importância. Isso é natural do Estado democrático. Claro. Doutor, a gente volta a falar sobre esse assunto já, porque agora nós vamos para uma rápida pausa, vamos para o intervalo e daqui a pouco voltamos a conversar sobre a Polícia Judiciária e a Polícia Legislativa. Até já. As funções e competências dos agentes de polícia judiciária e dos policiais legislativos estão no Reflexões de hoje. A origem da Polícia Legislativa retoma a época do Império Romano, onde você tinha o Senado, que tinha a proteção da guarda pretoriana. A violência vem cavalgando aí a passos largos, é uma quantidade muito grande de juiz ameaçado, é uma quantidade muito grande de atentado contra os órgãos do judiciário. Nós falamos bastante no primeiro bloco sobre a origem, sobre as funções, um pouco sobre as competências da Polícia do Poder Judiciário e da Polícia do Poder Legislativo. Nesse bloco, a gente fala agora sobre normas, sobre regulamentação. Nós vimos que a Constituição brasileira assegura a cada poder a sua independência.
Nós temos a previsão no artigo 2º. E nessa independência, em relação aos demais poderes, está embutida exatamente a questão da segurança de cada um dos poderes. Da segurança que envolve a proteção patrimonial, o cumprimento das próprias decisões do Poder Judiciário, o auxílio, ao cumprimento das decisões, a proteção das pessoas que transitam no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. As polícias civil, a Polícia Federal, que também tem assento constitucional no artigo 144 da Constituição, nós percebemos que foram atribuídas as funções, dentre outras, de polícia judiciária e também de investigação de crimes. Qual é a principal diferença com relação à polícia institucional do Poder Legislativo e do Poder Judiciário em relação à chamada polícia judiciária, que envolve a Polícia Civil e a Polícia Federal? Podemos falar um pouquinho disso? Podemos, com certeza. Assim como o nosso colega falou, o Judiciário possui a autonomia dele também administrativa e financeira que está na Constituição. Então, administrativamente, entende-se que o Judiciário pode organizar a polícia institucional dela com atribuições específicas. Outro ponto importantíssimo é isso, que a gente trabalha, na verdade, em cooperação com os outros órgãos de segurança pública. Até porque, hoje em dia, ninguém vive sozinho. Todo mundo depende um do outro para poder fazer com que o Estado funcione. Então, a gente tem essa sinergia entre os poderes e a gente acaba cada um trabalhando dentro da sua atribuição, sem atropelar nenhuma atribuição externa para que não haja conflito entre eles. Então, a nossa, repetindo, é a mesma coisa, é a segurança dos usuários, é a segurança do magistrado, garantir a independência e o livre dizer da magistratura. Isso, o juiz ele não pode estar decidindo sobre coação, sobre ameaça, então ele tem que ter aquela sensação de segurança e que é dada uma resposta imediata com o corpo próprio. Você imagina que um juiz é ameaçado agora numa audiência. Aí eu vou ligar para um órgão de segurança pública para que ele venha, compareça até o fórum, ou o tribunal que seja, para que possa prestar aquele auxílio de segurança. Ou deslocar quem já esteja lá, mas não tendo, obviamente, cadeia de comando para fazer isso. Exatamente. E a expertise, quando o servidor ele é da própria casa, ele sabe como tratar, como proceder, tem uma doutrina própria. A segurança pública, vamos dizer, nos tribunais regionais de trabalho existem muitos dissídios coletivos. Então, várias pessoas vão lá para tentar o direito deles. Se a gente aprende a fazer um controle de distúrbio igual se trata na segurança pública, será que é o ideal para que a gente use dentro da casa, na Justiça do Trabalho, onde o trabalhador está indo requerer um direito dele? Então, a gente tem o cuidado em cada um trabalhar de uma forma diferente. A gente pega a expertise de outras forças, de outros órgãos, traz para dentro do judiciário e cria uma doutrina própria, uma cultura própria. Então, uma especificidade, atende às especificidades de cada uma das casas, Exatamente. Porque tem que ser permanente para ter isso. E vamos lembrar que o Poder Judiciário é onde os conflitos são encaminhados para uma possível solução. E diante de ânimos aflorados, é a polícia do Poder Judiciário que atua. E aí eu queria aproveitar para fazer uma diferenciação que a gente não pode deixar passar. Polícia do Judiciário e Polícia Judiciária são coisas distintas. São coisas distintas. A Polícia do Poder Judiciário seria a polícia institucional, com atribuições intramuros ou na segurança dos magistrados que estejam em risco. E a Polícia Judiciária, que tem no texto constitucional, seriam a Polícia Federal e a Polícia Civil. Por exemplo, lá no TRT de São Paulo, recentemente eu recebi o relatório do controle de acesso de todos os fóruns do TRT da 2ª região, que é de São Paulo. Imagina que a gente acautelou, só no ano passado, 6.900 armas de fogo com os usuários da Justiça que iam lá para ter alguma causa. Você imagina, 6.900. Imagina se o juiz pode tomar uma decisão que vai envolver pecúnia, porque a Justiça do Trabalho, 100% das decisões envolvem dinheiro. Aquela pessoa ela pode estar com uma arma na cintura para perceber que aquela decisão não foi favorável a ela. Ela pode estar numa instabilidade emocional naquele momento. Sim. É seguro que ele tenha uma arma de fogo na cintura? E ainda facas, assim, é impressionante. A gente vê uma pessoa tentando entrar no fórum com uma faca desse tamanho.
tentando entrar com canivete, tentando entrar com máquina de choque, tentando entrar com, às vezes, coisa artesanal, até para... A gente pegou um mármore afiado em formato de faca, porque a pessoa sabia que nos nossos controles de acesso a gente detecta metal. Só que como a gente sabe disso, aí como eu falei, desenvolve a doutrina própria, a expertise própria, você vê aquela pessoa, você observa, você fala, tem alguma coisa ali. E aí você pega uma arma feita de mármore para que ele entre no portal detector de metal sem que percebam que ele esteja usando aquele objeto. Então, é importante que a gente fale disso, que é para garantir, na verdade, a ordem nos recintos oficiais e que para nenhuma decisão do juiz seja baseada em coerção. O juiz tem que decidir pautado na lei, pautado na jurisprudência, no que mais ele achar pertinente e não por conta de coerção. Então, no fundo, é uma forma também de garantir que o judiciário exerça as suas funções primárias, né, sem depender da força de outros poderes. Exato. Porque... E o Poder Legislativo da mesma maneira. Exatamente. Porque, de outra forma, nós teríamos o Judiciário e o Legislativo respondendo às prioridades de segurança do Executivo, né? Que é onde está alocada, dependendo no Executivo Federal ou no estadual. E ele tem, obviamente, os executivos têm, e isso é legítimo, não seria nenhuma crítica, né? Mas tem as suas prioridades, né, em termos de segurança. Com certeza. Porque tem limitações de efetivo, tem limitação orçamentária, não é? Tem problemas, portanto, que às vezes limitam até a própria vontade de ajudar um poder judiciário, um poder legislativo nas suas dificuldades. Falta, na verdade, não é vontade de ajudar, é sim a capacidade de poder ajudar. Falta a capacidade financeira, ou até de recursos humanos, enfim. Então é uma situação que envolve exatamente a própria independência. A gente volta sempre para a independência, né? E com uma força, vamos dizer assim, ou com um sistema próprio de polícia administrativa, não é? O Poder Judiciário e o Poder Legislativo, então, eles asseguram as funções primárias desses poderes. Não se trata, portanto, de criar um efetivo policial paralelo ao que o Estado e a União já têm, mas sim de buscar resgatar, não é, o que é necessário, todos aqueles elementos, e são muitos, que são necessários para que o Judiciário e o Legislativo alcancem a sua função primordial, seja na elaboração de leis, ou na oitiva da sociedade, no planejamento social, seja na proferir decisões, executar decisões, né? Exatamente. Os 2 últimos anos do Judiciário, a segurança judiciária, a polícia do Judiciário, foi muito profícuo para ela. Vieram muitas normas do CNJ, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, asseverando a necessidade do poder de polícia próprio, a política nacional de segurança do Judiciário. E são decisões recentíssimas que a cada vez mais vem fazendo o quê? Na verdade, a gente já faz essas atividades. Essas resoluções só estão formalizando o que já é feito de fato. E os 2 últimos anos têm sido muito bons para a gente nesse sentido de mostrar cada vez mais que o caminho é essa independência. É uma conscientização também, né, do próprio Poder Judiciário de algumas... Até um aprimoramento até do próprio princípio da eficiência. Você tem um órgão técnico ali, permanente, que está dentro do órgão, conhece a realidade do órgão, as necessidades, e você dá mais oportunidade e atribuições para que ele possa, conhecendo o seu setor, conhecendo o órgão, ele possa garantir uma segurança e promover uma segurança de forma mais eficiente. Eu fiquei com uma dúvida agora, porque falando dessas atribuições da Polícia do Judiciário e da Legislativa, a gente está falando muito dessa proteção dentro do Tribunal, dentro do TRT, dentro da Câmara dos Deputados. Quando é que essa polícia pode atuar além desses muros? É possível? E em que circunstâncias? A polícia da Câmara ela tem atuação não só dentro da Câmara, atuação em todo o território nacional. Né? Então, a função se ela quer desempenhar a função de proteção de autoridade, não faria sentido proteger a autoridade só dentro da Câmara. Então, o que é que a polícia restringe a atuação em razão do local? Somente a função de investigação de infrações penais. Aí é só dentro da casa. Mas as demais atribuições, ela tem competência para atuar em todo o território nacional. E assim, a gente vê, por exemplo, doutor Marcelo, que o caso da morte da juíza em São Paulo, né, em que
havia, de uma certa forma, a solicitação de uma polícia ou de uma proteção policial, porque ela estava sendo ameaçada e acabou vindo a óbito. Há uma ineficiência ou vamos dizer assim, um número difícil, uma deficiência da própria polícia, do Poder Judiciário em atender essas situações de ameaça a juízes, porque isso é uma constante, a gente vê isso direto. Nós temos 5.500 agentes de segurança. Isso é uma quantidade muito grande no país inteiro, para que se você pegue, capacite, doutrine, eles vão conseguir executar essas atribuições. A gente fala, eu acho que a Polícia Rodoviária Federal tem 10 mil agentes e ela cuida do Brasil inteiro. A Polícia Federal, sem contar acho que delegados e peritos, são 7.500 agentes. Então você vê que o quantitativo não destoa muito. A Força Nacional que está sendo vista agora como uma solução imediata para as situações que vêm ocorrendo, eles têm 1.500 homens. E agora estão tentando aumentar para que possa... Ou seja, mas não se trata de aumentar o efetivo do judiciário, da Polícia Judiciária. Se trata simplesmente de compreender, tomar essa consciência, sistematizar e capacitar os agentes para que eles também conheçam melhor suas funções e suas atribuições. Simples assim. Simples assim. Muito bem, eu quero agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados e termina aqui mais esse Reflexões. Nós falamos hoje sobre a Polícia do Poder Judiciário e a Polícia do Poder Legislativo. Obrigada mais uma vez ao Dr. Supricílio, ao Dr. Marcelo Seabra, TRT de São Paulo, e a você que está em casa também, o nosso muito obrigada. E você pode rever esse programa aqui mesmo na TV Justiça ou no nosso site tvjustiça.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Reflexões.